A gente aqui mais, você fala, a gente reclamando aqui que vai mais pra lá, vai mais pra cá e já começou. Seja Oi, gente, boa noite. Olá, boa noite. Nós estamos com a nossa live semanal e hoje com o tema crenças e insônia. Muito bem, então deixa eu abrir aqui que agora eu tô organizada. A gente vai falar bem devagar, a gente combinou a falar bem devagarinho, pra vocês ficarem com sono. Com sono, pra Se tirar alguém tiver com problema de insônia, olha, essa live vai ser mentira, não vai ser nada, vai falar. Bom, então aqui, vamos lá. Primeiro vamos falar o tema da insônia, né? Então, insônia é uma dificuldade de iniciar ou manter o sono, né? Exato. Fala um pouquinho mais aí sobre isso. A gente é assim, é um problema, Alcione, né? Olha, Alcione, pô, estávamos preocupados, Alcione. Cadê a Alcione? Ela não estava na porta esperando a gente entrar na sala. Então, fala Deixa eu falar um pouquinho pouco sobre insônia. A insônia é uma reclamação constante, né, de várias pessoas que falam que não conseguem dormir e por N motivos, né, que levam as pessoas a não dormirem, né? Então, a Ana Paula fez uma pesquisa que bem legal, dei uma lida antes, né, da gente iniciar essa live, dei uma olhada, a gente sempre conversa um pouquinho antes. E eu achei bem legal alguns enfoques que ela vai falar a respeito de insônia. Talvez se você tem esse problema ou está passando por um problema, porque às vezes a insônia às vezes é um período, né? Que você não é algo que você tem a vida inteira. Algumas pessoas têm mais dificuldade de dormir. Mas tem pessoas, dependendo do que está acontecendo na vida delas, elas passam por um período, né? Que não está conseguindo dormir. E quando a gente não consegue dormir, a gente começa a ter perdas, né? De vários níveis, né? De produtividade, perda de estímulos, perda de saúde, né? Uma série de coisas, né? A gente vai enumerar aqui. Então o sono é fundamental, E aí por isso que eu achei, a Ana Paula na verdade me passou alguns temas para escolher, e eu achei a insônia um tema muito interessante para as pessoas escutarem, e a gente vai tentar contribuir. Se você tem alguma dificuldade de dormir, hoje a gente vai falar sobre bastante coisas, bastante ferramentas, bastante dicas que você pode utilizar para melhorar o seu sono e, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida. A palavra é sua. Ah, legal. Então, o primeiro ponto importante, né? Eu trouxe alguns pontos diferentes para falar da insônia, né? Um primeiro ponto é que atinge muito mais as mulheres do que os homens. E aí, nós como mulheres tem alguns motivos, né? As mulheres têm uma tendência a serem mais preocupadas, cuidar mais da família, ficar mais atenta com relação aos filhos, aos pais. Até pelo fato das mulheres terem uma tendência mais nutridora, né? Tá mais conectada a essa nutrição familiar, ela acaba trazendo muito essa questão de cuidado, de ter que cuidar do outro. Então, quando a gente fala de ter que, isso já dá um excesso de preocupação. Então, excesso de atividades aí vai causar essa inconstância no sono, tá? Então, por isso que atinge mais mulheres. Uma coisa muito interessante com relação à insônia é que você deve, antes de mais nada, antes de dizer que você tem insônia, que você está com insônia, que você está passando por insônia, é muito importante você ver dois pontos. O primeiro, quantas horas de sono o seu corpo realmente precisa? Eu até coloquei um exemplo aqui, eu preciso de 4 a 5 horas de sono para estar bem, inteira. O Kleber precisa de 8 a 10 horas de sono. Não, eu não, 6 a 8 horas. Nós vamos falar que eu sou dorminhoco. Não, 10 é muita coisa, não. Então, 6 a 8 horas só, tá no ponto. Então, assim, um ponto muito importante entre nós dois, o tempo de sono dele, do corpo dele, é totalmente diferente do meu. Então, se a gente às vezes dorme, se os dois dormirem às vezes 6 horas de sono, eu dormi demais. E ele às vezes tem dia que fala, nossa, eu precisava dormir mais. E essa noite eu não dormi o suficiente. Então, às vezes, para você, o seu corpo fica bem com menos horas de sono. E aí você estabelece que pelas regras são 8 ou 10 horas de sono. E você não dorme isso, você já acha que você tem problemas de sono. Não necessariamente. Então, tem que observar. Um outro ponto importante é, você dormiu, como é que você acordou? Você acordou bem, descansado, descansada, disposta, pronto para um dia, né, de trabalho, um dia de rotina, um dia de conexão, um dia de passeio? Ou você dormiu 10 horas e acordou morta, acabada, com olheira, parecendo que um caminhão passou por cima de você, com a sensação de que não descansou nada? Então, isso é um ponto extremamente importante, que não é só dormir ou não dormir,
é a qualidade desse sono e como é que você está descansando e como é que você está acordando. Então, esse é um ponto muito importante para ficar atento. Outra questão, quando você acorda durante a noite, não estou nem falando o motivo, mas você perdeu o sono, como é que você age? Você vai assistir um filme violento, você vai ficar pensando em problemas, você vai reclamar, você vai se mexer, você vai tomar café, que aí te deixa com mais, né? Nossa. Mais atividade. Ou você para, respira, faz algumas respirações, faz uma meditação, vai ler um livro, ou vai assistir um filme mais calmo. O que você faz quando você perde o sono durante a noite? Então, isso também é um ponto importante, porque aí você vai criar gatilhos, dependendo do que você está escolhendo fazer, de tirar mais qualidade ainda. Olha a Gaia subindo aqui, peraí. Deixa eu pegar antes que ela derruba o celular. Momento ao vivo. Momento ao vivo pegando o gato, né? Então, o que você faz? Como é que você lida com isso, tá? Deixa eu ficar com ela para você poder olhar suas anotações. Então, uma coisa importante. Não adianta tomar tomar o remédio alopático, tomar o remédio para dormir, ficar dopada, né? Ficar completamente ausente e ter esse sono que não é um sono de qualidade e não encontrar a causa, porque se você está com insônia realmente, tem uma causa profunda aí. E cada causa é das mais variadas. Então hoje a gente vai só falar algumas pinceladas de informações para saber qual é a causa, o que tem, o que não tem, o que é o ideal, precisa se investigar, tá? Porque se você realmente desenvolver um processo de insônia, você não desenvolve um processo de insônia do nada. Tem trauma, tem ansiedade, tem depressão, tem tristeza, tem preocupação, tem coisas mais profundas aí. Tem uma insatisfação, tem algo na sua vida que as rodas lá não estão girando de maneira adequada, tá? Então, pode falar. Eu ia falar o seguinte, é importante para que a gente não fique realmente dependente de remédio, alguma substância química para poder dormir. Né? Como eu falei, se você toma remédio de forma recorrente, né, ainda mais para insônia ou para esse tipo de situação, qualquer remédio alopático ele vai ter algum efeito colateral. Então, quanto menos a gente for dependente disso, de uma medicação, melhor. Por isso que a gente está dando outras sugestões. Né? Eu estou falando isso porque assim, eu tive uma pessoa da família que estava começando com problemas para dormir e eu nem sabia, né? Porque às vezes também a gente não tem contato com a família grande. E simplesmente ela conversou com uma amiga e a amiga falou: nossa, eu tenho um remedinho aqui ótimo para você. Vai te fazer dormir como uma princesa. Foi lá, deu o remédio, uma cartela, ela ficou tomando esse remédio, ela teve um surto, tá? Um surto seríssimo, porque o remédio era um remédio, inclusive, controlado, era um remédio com altos efeitos colaterais, e que aí, quando ela me falou o que ela estava fazendo, eu falei: você passou pelo psiquiatra, você passou pelo médico, você passou pelo psicólogo? Não. Quem te deu esse remédio fortíssimo que é... foi uma amiga que disse que era bom para dormir e eu tô passando mal, até taquicardia, então... grave, tá? Coisas graves. Então, muita atenção com relação a isso. Essa coisa de um remedinho para dormir é passiflora, floral. Isso não vai te dar efeito colateral. Fora isso, tem que ser muito bem indicado, com um médico muito consciente, competente, habilitado, né? Isso, com um profissional muito sério e principalmente com o acompanhamento dos efeitos colaterais e com uma terapia junto, para você não ficar dependente da medicação, tá? Então, vamos voltar algumas coisas aqui. Primeiro ponto que eu trouxe para vocês: quantas horas de sono o seu corpo precisa? Então, esse ponto é importante. Segundo ponto, como você acorda? Qual é a qualidade do seu sono? Terceiro ponto, quando você não consegue dormir, independente do motivo, o que você faz? Assiste filmes violentos, fica reclamando, lê um livro, medita. Um ponto importante nesse terceiro, quando a gente acorda, é que existe... para quem trabalha com energia, com campo de energia, com holístico, existe um horário sagrado. Eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo a gente sabe. Esse horário sagrado é o horário que varia entre as 3 e as 5 da manhã. O que é esse horário sagrado? É o horário que está silêncio no planeta. É o horário em que os anjos, os mestres, nos escutam mais.
É o horário que quando nós acordamos entre 3 e 5 da manhã, nós paramos para meditar. Então, às vezes você pode estar sendo chamada para fazer uma meditação, uma oração, um pedido, um processo. Nesse horário de 3 a 5 da manhã, o que você pede com puro intento, com a pura intenção, amplia mais, é mais ouvido, tá? Então, assim, se você realmente não tá com ansiedade, com problemas graves e acordou às 3 horas da manhã, faz uma oração, uma prece, um ho'oponopono, uma afirmação, uma meditação. Esse é um horário muito poderoso. Então, fica essa dica aí. Quarto ponto. Como você está? Você está preso ao passado ou preocupado com o futuro? Então, se você está preso ao passado, você está com uma tendência à tristeza ou a processos depressivos. Se você está preocupado com o futuro, você está caminhando para processos de ansiedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Kleber vai trazer umas dicas alimentares e eu vou trazer umas dicas de 2 óleos essenciais. Mas tem óleo essencial que é indicado para processos de ansiedade e para sono. E tem óleo essencial que é indicado para processos depressivos e para sono. Então, dependendo do estágio ou da situação que você está passando, ele vai servir ou não. Né? Por isso que eu disse que a gente precisa investigar. Engasguei comigo mesmo. Se quiser água, você me pede. Eu acho que eu vou querer. Vai querer água? Vamos fazer uma saída rápida. Rápida pela esquerda, saindo pela esquerda, buscando água. Fala demais, né? Bom, André, seja bem-vinda. Rose, Márcia, todas as outras aí. Então, algumas crenças comuns. Agora eu vou falar de crenças. Então, eu falei de 4 pontos importantes para nós verificarmos essa questão da perda de sono, da qualidade do sono, da insônia. Aí, crenças. Crenças que estimulam e dão gatilhos em insônia. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Porque, quando a gente tem o será que eu consigo ou será que eu sou capaz, isso está gerando ansiedade. Então, será que eu consigo fazer essa entrevista? Será que eu consigo dar conta? Será que eu sou capaz de criar um bebê? Mulheres gestantes têm muita insônia, né? Preocupadas com seus filhos, com a gestação, com a amamentação, com o cuidado com o bebê, com a criança que está chegando. Tem muita questão também financeira, né? Financeira, será que eu sou capaz? Então a pessoa às vezes fica tão feliz, né? Que finalmente comprou a casa própria. Aí é uma felicidade, é um motivo de comemoração. Mas comprou parcelado lá, sei lá, 30 anos. E aí depois começa, será que eu dou conta de pagar? Será que eu vou ter emprego para poder pagar? Então, essa coisa de, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Outra coisa, eu não aceito o que aconteceu. Então, pessoas com dificuldade de perdoar algo que aconteceu ou a ausência de aceitação por algo que estava além do seu controle, tá? Gera insônia. Então, às vezes a perda de um ente querido, às vezes a finalização de um ciclo, às vezes um trabalho que terminou, às vezes um casamento que acabou. Então, aí entra essa questão de eu não aceito o que aconteceu. Uma outra crença que também pode estar é impossível perdoar. É impossível perdoar fulano, é impossível perdoar aquilo que aconteceu, é impossível perdoar algo ou alguém. Isso vai te gerar o quê? Processos de tristeza que vai mexer e desorganizar o seu sono. Grandes ressentimentos, né? Grandes ressentimentos, perfeito. Jamais serei feliz novamente sem. Então, eu jamais serei feliz novamente sem esse marido que foi embora com outra. Jamais serei feliz novamente sem esse recurso financeiro que eu tinha nesse trabalho, que agora caiu o meu padrão de vida e às vezes é algo temporário, tá? Jamais serei feliz novamente sem a minha mãe, que finalizou o seu ciclo. Eu já atendi casos assim, de apegos muito graves. A cliente tinha 60 anos, a mãe 80, e ela disse, jamais serei feliz sem minha mãe. Isso, não estou no coração nem na dor de ninguém. Mas é um ciclo natural. Se eu tenho 60 anos e minha mãe tem 80, provavelmente, se seguir o ciclo natural da vida, a minha mãe irá antes de mim.
Então, a gente também precisa começar a se trabalhar para entender os ciclos da vida. Isso é um processo de consciência, que a vida tem ciclos. Alguns, se eles seguirem o caminho natural, aquilo vai acontecer. E nós iremos, em algum momento, nos despedir de algumas pessoas, por N motivos. Porque mudou de país, porque se casou, porque mudou de estado, porque finalizou o ciclo. Enfim, o até breve faz parte da nossa vida. E isso não nos foi ensinado na escola, mas a gente precisa aprender, porque isso vai acontecer. Tá? Então, esse jamais serei feliz novamente sem vai te trazer essas questões de sono. Porque é ansiedade, né? Você Gera uma ansiedade ou depressão, preocupação. Aí como é que você vai dormir assim, né? Sim. Aí tem umas outras questões, né? Até que a gente, quando trabalhou coluna, falou também de coluna, porque nunca vem uma coisa sozinha, né? Sempre vem kitzinhos, né? Sim. A gente tá falando assim, crenças e tal coisa, separado, mas sempre vem alguns somatiza, kits. né? Vai somatizando. Isso, tem as somatizações. Então, por exemplo, eu preciso resolver tudo. Essa é uma crença que vai gerar preocupação, ansiedade, estresse, né? Sem mim nada acontece. Então, pessoas com tendências controladoras, que desejam controlar tudo, que acham que tudo está nas suas mãos. Então, sem mim nada acontece, sem mim não funciona, só eu sei fazer. Isso vai te dar estresse. Estresse vai trazer tensão, tensão vai diminuir qualidade de sono. Tá? E o outro que eu sou incapaz de, eu já falei anteriormente. Quer colocar algumas coisinhas aqui? Colocar que coisinhas? Da alimentação ou posso dar seguinte? Não, o seguinte, se você me der 5 minutos, eu consigo. Talvez eu consiga falar o que eu preciso. Eu te dou 5 Fiz algumas anotações, tá aqui essas anotações. Eu tô anotado aqui. Vamos lá, fala você primeiro, depois eu faço um resuminho. A Ana Paula acabou de falar, né, de questão de tensão, né? Então, o contrário de tensão é o relaxamento. Não é isso? Então, assim, o que eu vou falar a respeito de alguns alimentos que ajudam a produção de 2 neurotransmissores extremamente importantes para o sono, né? A serotonina e a melatonina. Perfeito. Tá? Os alimentos, tem alimentos que produzem e ajudam os dois, tanto a serotonina como a melatonina. A serotonina, como muitas pessoas sabem, é o dito hormônio da felicidade. Então, quando a gente está feliz, a gente tende a dormir melhor, né? Então, se você puder se alimentar mais com substâncias que vão propiciar que você fique mais feliz, por que não, né? A gente fazer isso. E a melatonina também está muito ligada a questões de dormir com a luz apagada, tá? Mas isso não é Mas isso não é comida. Mas eu vou aproveitar e vou falar. Aproveitar que isso é importante. É muito importante. A melatonina auxilia na nossa qualidade de sono e a melatonina ela só é estimulada no escuro. Então, quem dorme com luz acesa, com claridade, não estimula a melatonina. E a falta e a ausência de melatonina, você terá insônia. Até uma pequena luzinha já é o suficiente para perturbar o sono. Exato. Até aquela... Quem tem televisão, a gente não tem, né? Quem tem TV no quarto, aquele feixezinho, como é que chama aquilo? Vermelho. Um sensorzinho aquilo também atrapalha. Parece que não, né? Mas atrapalha. E muitas vezes, né, a gente quando tinha TV no quarto, ele fica bem na posição da cabeça, né? Exatamente. Bom, agora eu vou falar minhas dicas, né, de alimentos que são legais para ajudar a produção. Eles não possuem melatonina, tá? Nem serotonina. Eles ajudam na produção. Quando você estiver dormindo com a luz apagada, você consegue produzir mais melatonina se você não come esses alimentos. Lembrando que a melatonina é um hormônio que é bom estar em equilíbrio. Então, se você está realmente com problema para dormir e você apagou a luz e ainda não está legal, aí você estimula com a alimentação. Porque a melatonina também, quando está alta, também não é legal. É importante dizer isso. Então, se você não está conseguindo dormir e precisa produzir mais melatonina, aí sim esses alimentos são importantes você comer com mais recorrência. Não estou dizendo para vocês não comer esses alimentos, vocês podem comer normalmente, mas não com tanta recorrência quando você precisa levantar melatonina. Tá? No caso, os alimentos abacaxi. Melatonina é abacaxi. Abacaxi, nozes, ameixa seca, cereja, tâmaras,
leite de amêndoa. O leite de amêndoa eu coloquei fui enxerido e coloquei assim. É bem legal porque isso eu tinha um hábito, né? A gente colocar um docinho no leite de amêndoa. Então você pode tomar com mel ou com açúcar queimado, tá? Dá a sensação assim de aquele docinho, aquela coisa calmante, aquela coisa aconchegante, acolhedora, o leite morninho. É muito legal para ajudar você, além dos outros hábitos que a Ana Paula falou que são importantes, você também ajudar no teu sono com esses alimentos. Tá? E no caso da serotonina, aí são alimentos um pouco diferentes. Aí a indicação: arroz integral, aveia, amendoim, grão de bico, sementes, banana, couve, espinafre e agrião. Tá? Esses alimentos são os que mais ajudam na produção de serotonina. Uma coisa importante, principalmente no caso de amendoim, grão de bico, sementes, são alimentos que são alimentos fortes, são alimentos que possuem bastante nutriente, alguns deles possuem bastante proteína. Então, evitem comer muito antes de dormir. Né? Alimentações leves. Alimentação leve, sempre alimentação leve, alimentação que são prazerosas. Né? Porque você imagina você comer alguma coisa que não é legal. Você está querendo, por exemplo, mudar a sua alimentação e você escolhe comer aquele alimento que você não gosta muito antes de dormir. Não é legal. Então come alguma coisa gostosa, um docinho, uma coisinha gostosinha, uma fruta bem docinha que você goste. Uma banana docinha com um pouquinho de... Lembrando, se você não tem problemas de diabetes, né? Senão... Sim, mas a diabetes ela vai se desenvolver se tu comer açúcar, eu tô colocando né? aqui porque às vezes usa como desculpa, né? Eu sei que tem essas mulheres danadas. Vamos lá. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, eu ainda separei uns chás indutores do sono. Isso é uma indicação da Maria Laura Garcia Parker, ela é uma especialista em alimentação saudável, assim como eu também já sou, viu, gente? Ei, quem não sabe, eu também já sou. Ela colocou alguns chás indutores do sono. Então eu vou colocar alguns, se vocês puderem, eu vou falar devagarinho para vocês anotarem. Chá de camomila. Eu ia falar deles. Capim-cidreira. Melissa, valeriana, flor de laranjeira e folha de maracujá. São indicações da Maria Laura para induzir ao sono. Então são mais algumas ferramentas que você pode usar, algumas dicas legais para melhorar a qualidade do teu sono. E tem mais duas dicas que eu vou só falar o nome do chazinho, porque eu vou colocar a receita desse chá na minha conta do Instagram. @comida com graça. @comida com graça, vou lá colocar bonitinho, vou fazer um postzinho no Canva, bonitinho com fotinha lá, com a receita, tá? Com a indicação também da Maria Laura. Eu peguei do mesmo livro, eu tenho vários livros, né, de vários assuntos, e a receita é chá mágico de maracujá e chá delícia de abacaxi. Como fazer? Não vou falar. Tem que ir lá na minha conta, que eu vou colocar lá como falar na minha conta. Ok, beleza? Perfeito. Então o Kleber vai colocar no @comida com graça as duas receitas, que é o chá mágico de maracujá e o chá delícia de abacaxi. Ele deu uma dica também para auxiliar no sono, que é a receita da vovó, que esse é algo que quase todo mundo conhece, né? Que é o chá de capim-cidreira e o chá de camomila. Então, quer dizer, antes de dormir, né, tomar um chazinho de camomila, e durante o seu dia, esses chás que ele vai dar, ele já fez pra mim, é muito bom, esse que ele vai colocar a receita. E eu vou dar algumas dicas para vocês também. Então, eu vou aproveitar o gancho aqui de dar umas dicas integrativas. Primeira, então eu vou falar de 4 óleos essenciais que são muito bons para auxiliar em processos do sono. Então, é o óleo essencial que a gente chama de bombril, tá? Que é o óleo essencial de lavanda. Ele promove o bem-estar, ele combate a ansiedade. Então, você pode colocar 2 gotinhas de lavanda no travesseiro antes de dormir. Então, imagina que delícia. Você toma um chazinho antes de dormir, assim, faz uma alimentação leve algumas horas antes, apaga a luz, coloca 2 gotinhas de óleo essencial, deita, relaxa, pensamentos positivos e vai dormir. Então, você também tem que ter um ritual, um preparo, se você está tendo as questões de sono. Isso também é importante, né? Um outro óleo essencial bacana. Então, primeiro, Paula, você indica para beber o óleo essencial? Eu não indico o óleo essencial para ingerir, porque nem todo mundo... Porque assim, ó, não é porque é natural que significa que não tem efeito colateral.
Então, para poder saber se você pode ou não tomar todos os tipos de óleos essenciais, para saber até que medicação você está usando, porque pode dar alguma interação, assim como as ervas também, né? Então, coloca num aromatizador as gotinhas ou põe na palma da mão e cheira. Lembrando que a gente tem que ter um óleo essencial de qualidade. Eu uso alguns óleos essenciais, hoje um dos mais conhecidos aí com questões de qualidade são os óleos essenciais da doTERRA, né? Mas tem outros, mais 3 óleos essenciais que eu uso também de qualidade, porque eu já tenho mais de 100 óleos essenciais por muitos anos. Então é bacana, quem quiser depois a indicação de um consultor de bem-estar da doTERRA, eu indico um amigo meu, só me pedir que eu passo o nome do Washington para vocês e vocês conversam com ele. Mas vamos voltar aqui. Então, óleo de lavanda, colocar 2 gotinhas no seu travesseiro para auxiliar a sua qualidade de sono. Um outro óleo bem interessante também é o óleo de bergamota. Qual a diferença? O óleo de bergamota, ele já é mais focado para depressão, então ele já tem uma potência para questões de um antidepressivo, para questões de estresse, para questões de acalmar a mente, então mentes muito ativas, né, pensamentos muito ativos. Tem um outro óleo também que ele é muito conhecido como o óleo afrodisíaco, que é o óleo do Lang Lang. Mas além o óleo essencial do Lang Lang, ele também reduz tensões e ansiedades. Então eu passei aqui 2 nomes, né? Um que é mais para questões depressivas, de tristeza, e o outro que é mais para questões de ansiedade. E quando você está muito tenso, pessoas extremamente tensas que estão passando por problemas assim muito graves aí de tomada de decisões, né? Um óleo essencial que é para relaxar o corpo, para reduzir tensão corporal, porque também a pessoa trava, é o óleo de capim-limão. A gente também tem chá de capim-limão, né? Sim. Então é o óleo de capim-limão. Então ele já vai ser mais para tensões. Então tá vendo, ó, são questões diferentes para cada situação. Eu não sei qual é a minha situação. Se você não sabe qual é a sua situação, uso de lavanda, que é o Bombril. Tá? Uso o óleo de lavanda, porque ele pega uma gama muito grande de situações. E uma outra dica também, eu também trabalho com os florais quânticos, é o Nutrissono. Então é um floral quântico chamado Nutrissono, que você vai tomar de 5 a 10 gotinhas na água ou sublingual, e você pode usar antes de dormir. E aí, dormir, que ele também é um estimulador de melatonina. Tá? Interessante. E aí, o Nutrissono, você vai tomar e vai apagar as luzes todas para dormir. Então, assim, Paula, posso usar tudo? Não precisa. Então, nós demos algumas dicas aqui de algumas coisas que podem facilitar e você identifica o que é melhor para você, o que te chama mais e principalmente o recurso financeiro que você tem, tá? Então, eu faço mix, né? Por mim, eu coloco pelo menos um óleo de lavanda, vou tomar um chazinho eu acho assim, o mais importante de tudo foi o que ela falou no início, né? Você saber exatamente as tuas horas de sono, o que teu corpo está acostumado. Depois disso, se realmente você está passando por um processo, saber o que está acontecendo, por que você está... Trabalhar esse processo, né? Tem questões... Resolver esse processo. Tem questões que precisa de processo terapêutico, tá? Tem questões que precisa de processo terapêutico. Então, você está num luto que não termina, você precisa de um processo terapêutico. Aí tem essas questões das crenças, né? Então eu vou trazer alguns downloads, como a gente sempre faz para vocês aí, uns downloads de relaxamento, de saber que você não é obrigado a resolver tudo, né? Vou trazer uns downloads para vocês. Lembrando, nós temos também nos nossos eventos, clube de leitura, sessões de terapia e tudo mais. Entre em contato conosco. Visite o site, né? Visite o site. Baixe os nossos e-books que estão lá no site, tem e-book com dica alimentar, tem muita coisa. E muito em breve nós faremos um curso focado em alimentação e focado em dicas alimentares. Vamos fazer um curso juntos. Vamos de novo, né? De 6 em 6 meses a gente costuma dar esse curso juntos. Nós vamos dar uma data aí para esse curso juntos, tá bom? Então,
Eu vou trazer os downloads de sentimentos, fechem os olhos. Lembrando que o download de sentimento que a gente traz, você precisa autorizar, falando sim, verbalmente, que você ouça, para que você possa receber essa energia, essa vibração dessa nova mudança. Não precisa entender intelectualmente, apenas dizer sim. Então, você me permite trazer download de sentimentos para você, me permite trazer Sim. download de sentimento, você sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem precisar resolver tudo. Sim. Me permite trazer o download de sentimento, que você sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem precisar controlar tudo ao seu redor. Sim. Que você sabe o que é relaxamento pela mais alta perspectiva da criação, do Criador. Sim. E que você se permite relaxar. Sim. E que você sabe como, quando que é possível e permitido você relaxar. Sim. Me permite trazer o download de sentimento, você sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem ter que tomar conta do problema dos outros. Sim. Da vida dos outros. Sim. Do resultado dos outros. Sim. Do cuidado dos outros. Sim. Das dores dos outros. Sim. Você sabe como viver o seu dia a dia sem pegar a dor do mundo para você. Sim. Você sabe como viver o seu dia a dia sendo capaz de ter compaixão a partir da perspectiva do Criador, Sim. sem precisar viver a dor alheia. Sim. Ok. Então ficam esses. Nós hoje demos assim, Bastante né? coisa, hein? Hoje quase foi um bem curso, legal. né? Sim. Não esqueçam das receitas que eu vou postar na conta, na minha conta, Perfeito. @comida com graça. Não esquece de curtir, não esquece de comentar as nossas lives, não esquece de fazer algo. Quando você coloca esse movimento conosco também, você está trazendo e fazendo com que a gente fique conhecido. Não esquece de entrar no nosso canal do YouTube, de curtir a live que está lá, de falar de nós. Às vezes nós estamos fazendo algo, dando o nosso tempo, fazendo algo gratuitamente para você, e a sua forma de pagamento é lá um comentário, um curtir, uma indicação, né? Tem Então, muito conteúdo bacana, tem gente. muita coisa. Muita coisa Então legal. nós agradecemos as meninas que estão aqui conosco, todos que estão aqui sempre conosco, todos os novos que estão chegando, e até breve. Gratidão. Até Gratidão. semana que vem.